meus amigos. Estamos aqui de novo no canal Negócio TI Direito e eu queria voltar num tema que é recorrente, mas é extremamente atualizado, sobre LGPD e agora o nosso mundo de trabalho em home office. Estamos em abril de 2020, muito provavelmente nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginaria esse momento atual que o Covid-19 tem feito conosco, com a vida das nossas famílias, e das pessoas que a gente ama. Muito provavelmente uma parcela da sociedade, uma pena que seja reduzida, com certeza, está trabalhando hoje em home office. Isso se tornou um hábito nas últimas semanas em função dessa paralisia que a sociedade está sendo imposta por esse vírus tão assustador. Então, muitas empresas hoje provavelmente estão se mantendo vivas no mercado por causa do trabalho remoto. E é, muitos clientes me perguntam, mas a Regis, a LGPD não vai ser prorrogada? A gente vai conseguir atender o prazo? Como é que nós vamos conseguir dar ênfase a um projeto de adequação LGPD com toda essa pandemia? E ontem o Senado Federal aprovou a prorrogação, a postergação da entrada em vigor da LGPD para janeiro de 2021 e as sanções a partir de agosto de 2021. O que isso implica na prática? Na prática, nós estamos ganhando aí 4 ou 5 meses de tempo para conseguir adequar as organizações. Continua sendo um prazo curto para a gente conseguir fazer uma completa adequação, mas enfim, diminui um pouco a pressão em função de todo esse momento que nós estamos vivendo. E, sinceramente, o simples fato de alguém hoje estar trabalhando em casa, seguro, em home office, para mim já é uma bênção. E não deveria ser desperdiçada em procrastinações, que é o que muitos têm feito em função desse trabalho que a LGPD exige. Vejam, a lei foi promulgada ou publicada em agosto de 2018, e nós estamos em abril de 2020 e 80, 90% das empresas sequer fizeram alguma coisa sobre o tema. Então, a procrastinação não é por causa do coronavírus. A procrastinação é um fato notório do ser humano quando ele tem que enfrentar algumas tarefas realmente enfadonhas ou chatas. E trago aqui o exemplo de um artigo que o professor Piers Steel, da Universidade de Calgary, em 2007, escreveu um artigo muito interessante que identifica as causas da procrastinação dos seres humanos. E a principal delas é a aversão a uma tarefa que tem que ser realizada, além, obviamente, da impulsividade, distração e a própria motivação em relação a tal atividade. Então, o que a LGPD tem a ver com procrastinação? Bom, tarefa chata é uma das principais causas da procrastinação porque exigem que faça algo que você não quer. Por isso que às vezes quando você tem que limpar aquele quarto bagunçado, a cozinha suja, você prefere o quê? Ficar sentado lendo um livro, olhando redes sociais ou assistindo um filme. Por quê? Porque o ser humano ele sempre procura uma recompensa imediata. Ele prefere ficar fazendo o que gosta e não necessariamente o que deve. Então, fazer a LGPD acontecer dentro das empresas é chato? É chato, sim, para as pessoas que não são disciplinadas, que são impulsivas, que não gostam de colaborar, que querem fazer do seu jeito e fazer só o que dá vontade, fazer só o que gosta. Obviamente, é chato. E isto vai empurrando a LGPD para frente. É mais ou menos como algumas pessoas trabalham em home office, ou seja, sem uma produtividade adequada e numa bagunça total. Ou seja, se tu não tiver uma disciplina também para trabalhar em home office, a tua produtividade cai a zero. Nesse formato, algumas pessoas vão me dizer, tá, mas Regis, então isso só comprova que vai ser difícil a gente levar adiante os processos de organização da LGPD em tempos de home office, porque os nossos colaboradores não estão engajados, estão em home office e a gente vai ter que parar o processo. Então, a primeira pergunta ou a primeira contra-argumento para isso
é se as pessoas que estão em home office sabem o que devem fazer, estão organizadas para continuar tocando sua vida normal, até porque elas são uma parcela pequena da população que está sofrendo agora e elas deveriam estar em casa fazendo coisas produtivas para o bem da sua organização, que está no mínimo pagando seu salário. Então, se a organização tiver um plano de trabalho adequado, bem estruturado, é óbvio que não precisa frear o processo de adequação LGPD, mesmo com os trabalhadores trabalhando de casa. É o mínimo de organização e de gestão que a organização precisa ter. Outros serão mais duros comigo e vão me afirmar a seguinte frase: Regis, em tempos de crise, LGPD é um dos últimos assuntos que a gente vai se preocupar. A gente tem que dar foco no que é essencial nesse momento. Então eu pergunto para vocês, o que é essencial neste momento para uma organização? E vou fazer uma analogia aqui com o discurso recente e ainda existente sobre transformação digital. Há pelo menos uns 5, 6 anos atrás, vem o discurso assim: vamos nos tornar digitais, vamos disruptar, vamos transformar modelo de negócios. É um mantra de 9 em cada 10 workshops e seminários sobre o tema. Poucos fizeram transformação digital nos últimos 5 ou 6 anos. Agora, uma crise meteórica está obrigando milhares de empresas, se não milhões e milhões de pessoas, a se tornarem digitais do dia para a noite, a forceps, para fazer venda, para continuar emitindo faturamento, para continuar prestando serviços. Inclusive, tem um bom exemplo, que é a questão de eventos hoje. Tem mais pessoas em eventos virtuais hoje assistindo palestras super interessantes do que existia há 2 meses atrás ou 3 meses atrás em eventos presenciais. Veja, isto é mudar a forma como se pensa, isso é a digitalização do mundo. Isso tudo teve que mudar em questão de dias e horas. Então, é incrível, não? Existem até memes nesse momento circulando em redes sociais dizendo que quem fez a transformação digital das empresas não foi o CEO, nem o CIO, nem o CMO, foi um vírus. O vírus obrigou a fazer transformação digital do dia para a noite, ou seja, empresas colocarem VPNs, colocarem colaboradores remotos, como se estivessem na empresa fisicamente, trabalhando num outro formato. Então, quando vejo as situações acontecer, eu sempre lembro daquele velho ditado: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Se chega a ser até uma hipocrisia é, de gestão o que está acontecendo. Muitas empresas irão à falência nos próximos meses, gente, porque não souberam fazer isso no tempo devido, graças ao próprio gestor da sua organização. Não existiu uma crise, né? Então, para que vamos mexer em time que está se ganhando? Gente, o time que está ganhando precisa mexer constantemente. A mudança é uma constante e nós precisamos sempre estar preparados para novas adaptações. O que aconteceu agora é uma catástrofe e as empresas simplesmente estavam de costas para um momento de transformação tão rápido. A LGPD, apesar de muitos lutarem contra, ela é somente um fator que acelera esse processo de transformação digital. Explico. A LGPD não é sobre TI, não é sobre direito, como muitos possam acreditar. LGPD é sobre processos de negócio. Se é sobre processos de negócio e nós temos que rever como esses processos de negócios hoje acontecem nas organizações a partir dos dados pessoais que esses processos manipulam, é a hora de fazer a transformação da organização de como ela trabalha, para ela ser mais leve, para ela ter menos custos, para ela ser mais ágil, para ela poder enfrentar a concorrência. O problema é que a mentalidade dos nossos gestores não percebe isso. Parece que somos poucos no Brasil tentando mostrar isso para as organizações. A LGPD é para ter acontecido há muito tempo nas organizações, porque ela basicamente é um estopim, uma pólvora que acelera o processo de transformação digital. Então, muitas empresas vão quebrar porque simplesmente nunca pensaram em vender através de um e-commerce. E dentro de um e-commerce tem uma série de dados pessoais. É simples,
É ligar o neurônio A com o neurônio B para perceber isso. O problema é que tem muita gente que estava deitado em berço esplêndido e não viu ou não vê essa crise acontecer. Provavelmente eu vou fazer um podcast nos próximos dias, contando para vocês como eu entendo que a crise do Covid-19 é o espelho do ano 2050. Em 2050, em função da inteligência artificial, nós vamos estar vivendo o mesmo drama, só que ele vai ser um drama que ele vai se acelerando aos poucos e não na velocidade que um vírus nos trouxe. Mas isso é um papo para o futuro breve aí que eu vou voltar a esse tema. Mas eu queria deixar aqui nesse podcast dicas úteis para as pessoas que estão me escutando. Dicas úteis para quem está em home office, que possa fazer algo de útil para o seu tempo, para a sua organização, em respeito ao salário que está recebendo, à dinâmica que os negócios nos impõem agora. Então, mesmo estando em home office, gente, dá para tocar LGPD. Eu vou dar cinco ações simples que podem ser tocadas. Então, vou dar a primeira. Por exemplo, um projeto de LGPD tem que ter um grupo multidisciplinar, que eu chamo de comitê, que vai se encontrar numa sessão virtual e vai combinar os planos de ações para as próximas etapas. Quanto tempo leva para montar um comitê de uma organização onde os líderes são os líderes dos principais processos de negócio da empresa? 1 hora? 2 horas? Então, basta vontade, não dá para procrastinar. O que falta talvez seja liderança dentro da organização, mas isso é um assunto e um problema de gestão que a gente enfrenta em outro momento. Então, dica número 1, montagem desse comitê multidisciplinar. Dica número 2, criar um mapa de calor dos processos críticos. Como se faz um mapa de calor dos processos críticos? Gente, peguem o SurveyMonkey, peguem o JotForm, peguem qualquer aplicativo online de questionários de pesquisas online e monte um questionário de 15 a 20 perguntas, obviamente com temas relacionados a dados pessoais, e mandem as pessoas responder esse questionário online para saber quem dentro da empresa trabalha com dados pessoais, onde esses dados pessoais estão, quais são os processos que tratam esses dados pessoais. É 100% gratuito essas ferramentas e elas ainda te geram um relatório customizado, tabulado, bonitinho, que até dá para ser exportado para o Excel. O objetivo é o quê? É descobrir quais são os processos de negócio que são críticos para a gente aprofundar o estudo sobre dados pessoais. Então, segundo passo é o mapa de calor dos processos. Terceiro passo, o inventário dos processos críticos. Uma vez que tu determinou o mapa de calor, descobriu que tu tens 20, 30, 50, 100 processos críticos que lidam com dados pessoais, que serão informados pelos colegas que também estão trabalhando em home office, ou seja, é super simples responder um questionário. A gente responde em redes sociais quantos questionários por dia. Então não é desculpa. Então, o inventário do processo crítico é a terceira dica, onde o comitê multidisciplinar vai designar 1 ou 2 pessoas para entrevistar o líder do processo de negócio crítico. Por exemplo, se for o processo de recrutamento e seleção de pessoas, o que tu vai fazer? Tu vai fazer um questionário, pode ser uma ferramenta online, pode ser uma entrevista virtual com a pessoa e diz assim: me conta como é o processo de recrutamento e seleção, que dados tu coleta, onde tu armazena, depois de pronto para quem tu envia, quem acessa esses dados, durante quanto tempo eles ficam armazenados em papel ou em digital, em que sistemas? São perguntas quase que óbvias para quem leu e entendeu um pouquinho de LGPD. E aí nós vamos aprofundar o processo de recrutamento e seleção. Se tiver 100 processos, tem que fazer 100 vezes essas entrevistas. Isso dá para fazer de home office. Quarta dica: inventário dos contratos da organização. Quais são as organizações que têm contratos digitalizados? Bom, se a tua organização não tem contrato digitalizado, então tu tem 1 mês, 2 meses de trabalho para digitalizar contratos, porque fica muito mais fácil de fazer a revisão desses contratos. Então, uma vez que tu esteja com os contratos que a organização tem, tu vai poder olhar se aquele contrato